Gravar? Bom, eu acho que já é a sexta vez que eu gravo. Eu espero agora estar gravando. Eu acho que sim. Bom, já é a sexta vez que eu gravo, mas vamos lá. Então, essa é a minha apresentação sobre uma vivência na fruticultura. Eu me chamo Júlia Rios Martins, sou discente do segundo semestre do técnico em fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM. Então, a atividade que eu trago, que eu tive a oportunidade de vivenciar, foi o manejo integrado de pragas, conhecido como MIP, que nada mais é do que um manejo, uma tomada de decisão sobre alguma praga presente, ou várias, né? Pragas presentes, no cultivo de frutas, tanto de frutas como de outras culturas. Porém, nessa vivência o, foi a presença de doença. Mas também o manejo integrado de pragas está ligado a plantas invasoras, insetos, entre outras pragas que venham a dificultar ou até mesmo interromper o desenvolvimento das plantas. Então, o que que é MIP? Nada mais é do que o uso de táticas de controle isoladamente ou associadas harmoniosamente numa estratégia baseada em análise de custo-benefício, que levam em conta o interesse e o impacto sobre os produtores, sociedade e o ambiente. Por que custo-benefício? Porque quando se estuda um pouco mais avançado, né, o MIP, você vê que tem algum, e até nas fichas técnicas, né, tanto do mapa quanto de secretarias de municípios, entre outros, a gente vê que tem um certo nível de aceitamento. Então, e tem outro que começa a ser um dano econômico muito prejudicial, então algumas tomadas são mais rígidas, de acordo com o impacto dessa praga neste cultivo. Contextualizando melhor onde foi essa vivência, foi em Pomares e Macieira, no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul, no período de outubro a novembro, com o objetivo, então, de mitigar a presença de pragas em plantas de macieira, visualizando, né, o melhor manejo que pode ser feito quando é encontrado, né, essa situação. Então, as atividades foi envolvendo o manejo do cancro europeu, que nada mais é do que o fungo neutrinectrina litíssima. O que é? É um fungo onde ele começa anelando o ramo e ele vai retirando ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai necrosando esse fluxo de transporte e aí a planta vai se definhando aquela presença. É muito notável quando tem o fungo que o restante da planta onde ele está começa a mostrar os sintomas. Ali na primeira imagem a gente vê a presença do cancro no início do ramo, né? No início, no caso, no final, eu acredito que seja melhor, onde ele anelou a planta e ela já demonstra um estresse bem forte, né? Que ela já não consegue se desenvolver muito bem. Já na segunda imagem, a gente vê melhor a presença do fungo, onde anela e as folhas já começam a demonstrar que estão passando por estresse
e que estão necrosando ali, estão paralisando o crescimento por conta do fungo que como ele ataca esse sistema de transporte, né? O transporte, ele também, ele tá ali no, onde a gente vê ali, no encontro, mas no decorrer do ramo a gente também vê a presença dele por conta das folhas. Então, essa vivência foi nada mais é do que a identificação da praga nos ramos e algum manejo alternativo para poder auxiliar nessa presença. Nessas imagens, a gente consegue visualizar a presença da doença em diferentes ramos, que ele nada mais é do que esse anelamento aonde ele está. Ele vai anelando, criando lesões agressivas e limitando o desenvolvimento assim da planta. Aqui a gente vê melhor o modo de propagação do fungo, se eu não me engano, é Sporodóquios, essas bolinhas vermelhas na primeira imagem, onde pode-se visualizar, então, essa forma de propagação. A segunda imagem, ela é visível o modo de propagação, mas acho que na apresentação ela não ficou muito bem. Mas aí também demonstra essa presença, né, definhando o ramo e anelando ele por completo, assim, limitando muito o seu desenvolvimento. As atividades referentes a esse fungo são retirada do ramo contaminado e também algumas práticas que mais para frente eu vou comentar. Mas é válido lembrar que, voltando ao modo de propagação, em dias mais nublados pode-se visualizar muito melhor essas estruturas que estão na foto, que foram retiradas a partir de amostras e visualizadas por lupa. Então, em dias nublados, a gente consegue visualizar bem melhor essa presença e também a gente consegue entender seu modo de propagação, que é vento, equipamentos contaminados e também, entre outras situações que entram nessas atividades que são realizadas. Então, aqui a gente vem com algum método de manejo para essa atividade, que é a identificação, vou por foto. A primeira é a identificação da lesão, a segunda é a retirada dessa camada necrosada da lesão, e a terceira é a aplicação de tinta com cobre. Por que o cobre? O cobre auxilia na cicatrização da lesão ali que a gente abriu, que a gente deixou mais exposta. Então, essa tinta serve para vedar e o cobre para auxiliar na cicatrização da planta. E assim não precisar arrancar o galho inteiro. Por que arrancar o galho inteiro? Porque conforme as normas, as fichas técnicas referentes a essa doença, é necessário que retire o, o, a planta em si, ou o ramo por completo, onde há a presença do fungo, né, numa grande escala, numa severidade muito alta, conforme as severidades é, determinadas, né, nesses documentos, é necessário que retire e após, né, a união de todas essas retiradas, é realizada a queima do mesmo, que assim auxilia é, na morte do fungo. Então, esse método é o mais comum, né? Mas também tem outros métodos alternativos, que é a presença da cauda bordaleza, que também auxilia na presença do mesmo. E aqui eu venho com uma atividade que a gente pensou e realizou, né, em pequena escala, para visualizar mais a viabilidade da atividade, que é o uso de maçarico nas lesões de cancro. Porque, como falei, em inúmeras normas para minimizar o impacto da doença é a queima dela. Então, por que não queimar direto na planta essas lesões, a fim de
auxiliar nessa redução da presença. E foi um resultado positivo essa queima. Foi avaliado 15 dias após a queima, 20 dias após a última avaliação e um mês após a última avaliação. E depois da queima foi visualizado que houve uma cicatrização, tanto interna quanto externa, e também uma redução da presença de novas propagações nessas plantas que foram realizada a queima. Então, se mostrou uma atividade alternativa positiva para o manejo da mesma. Porém, é também avaliado a viabilidade dessa atividade, né? A mão de obra, visando que a mão de obra para fruticultura é muito humanizada, então visualiza a mão de obra, se é uma atividade benéfica tanto para a planta quanto para o produtor. Então, tem toda essa questão por trás da viabilidade, mas se demonstra um método alternativo bem positivo para a redução da presença dessa doença. Aqui também, visualizando os diferentes métodos, né? Temos a aplicação de calda sulfocástica a 50%, que também demonstra uma certa viabilidade para a redução dessa doença e também um método mais viável aos produtores, tanto de mão de obra quanto de resultado à planta. Então, os resultados ali dessa vivência foi o efeito ao longo duração, esse olhar para se é viável ou não, se vale a pena ou não, né? A redução da presença da doença, que é muito importante, que é o principal, a viabilidade das diferentes aplicações. Vale lembrar que a presença do cancro não decorre somente de lesões realizadas por manejos, mas também a queda de folha das plantas ali no período da macieira também é um período que auxilia na presença do mesmo. Então, diferentes aplicações, os diferentes métodos de controle também tornam-se um caminho que possa ser melhor elaborado, melhor observado, planejado e realizado. E também a viabilidade de mão de obra, como já tinha comentado. As reflexões do mesmo, então. As reflexões vêm com planejamento. Eu acredito que o planejamento, independente da cultura trabalhada, é essencial, porque se sem com planejamento já temos vários incêndios que temos que arcar, imagina sem planejamento. Então, planejamento de quando aplicar, quando fazer, como fazer, é essencial para a manutenção e viabilidade do pomar, para o crescimento tanto da planta quanto para o produtor. E também o monitoramento, acredito que ambos estão ligados para saber a saúde da planta, a saúde do solo, visualizar o seu desenvolvimento, a presença de pragas ou não, e para que a partir do monitoramento, do planejamento, do cuidado com a planta, a gente possa ter uma produção de qualidade. Então, eu acredito que é como se fosse uma corrente, um decorre do outro. E a mão de obra? Mão de obra é essencial e acredito que também é uma área que a gente pode elaborar melhor pela questão de qualificar mais, ter essa troca, né, de técnica com prática também auxilia bastante na produção. Então, as conclusões são que atividades que mostram a realidade de cada produtor e a diversidade de manejos para o mesmo problema amplia a visão e a tomada da decisão. Dessa forma, torna-se de suma importância realizar práticas voltadas às realidades dos produtores. As referências utilizadas foram essas e alguns artigos que, como eu já visualizei antes, eu não me recordo de trazer eles, mas se precisar, eu disponibilizo sim. Então, dessa forma, muito obrigada.